Depois de anos de espera e muitas fanficagens, veio aí Ellen Rodrigues beijando mulher. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Acabou de rolar a segunda temporada de As5 e por que acabou? Porque os dois últimos episódios da segunda temporada saíram na última quarta-feira, dia 1º de março. Mas em breve tem terceira temporada porque já tá gravada, ainda bem. Inclusive, se você já gosta de As5, deixa o seu gostei nesse vídeo neste momento pra eu saber que você gosta de As5 e também porque isso me ajuda muito aqui no canal. E se por acaso você que tá aí me assistindo agora não conhece As5, vou te contar um breve resumo. As5 é uma série derivada de Malhação Viva a Diferença que passou lá na Globo em 2017. E Malhação Viva a Diferença foi uma das malhações mais aclamadas, ao ponto que ganhou até um Emmy. E além disso, alcançou picos de audiência, tanto na primeira vez que passou, quanto na reprise que rolou recentemente, porque depois que começou a Covid-19, algumas novelas foram reprisadas, e isso aconteceu com Malhação Viva a Diferença também. E mesmo na reprise, alcançou audiências enormes. E essa audiência toda, esse sucesso todo, tem todo sentido. Porque se você assistiu minimamente essa Malhação, você viu o quanto essa Malhação realmente tratava de diferenças. Ao ponto que era muito fácil a gente se identificar com as histórias ali presentes. Começando que ela tem 5 protagonistas. Cada protagonista interpretando uma personagem diferente da outra de verdade, não só tendo um nome diferente. Às vezes a gente vê histórias, vê novelas em que a gente vê vários personagens que na verdade são todos iguais, só muda o nome. São 5 protagonistas maravilhosas interpretadas por atrizes incríveis. Cada uma delas tem a sua personalidade e contexto de vida, e é por isso que a gente acaba se identificando. Realmente são pessoas diferentes que se uniram numa amizade muito forte após uma delas parir no metrô com as outras auxiliando. Sim, você me ouviu direito. Por conta do tamanho do sucesso dessa malhação, os fãs, eu inclusa, pediram muito uma continuidade dessa história, porque era impossível ver as meninas e não querer continuar acompanhando a trajetória delas. De tanto pedirmos, a gente recebeu a continuação dessa história, que é As5. E se a gente se identificava com as garotas do vagão quando elas eram adolescentes, acabamos nos identificando muito mais com elas depois de adultas. Na primeira temporada, a gente reencontra as personagens anos pós-malhação. Por aí a gente já vê várias coisas que foram sendo transformadas, afinal, elas não são mais as mesmas adolescentes. Elas cresceram. E a gente começa a acompanhar como está a vida de cada uma delas depois de ter se tornado adulta. O que mudou? O que aconteceu? O que está acontecendo? Vemos Ellen, Tina, Benê, Lika e Kayla com seus 20 e poucos anos descobrindo que a vida adulta pode ser diferente do que elas esperavam que fosse. Claro que diferente dentro do que cada uma esperava da própria vida. Afinal, elas são diferentes em vários aspectos. Inclusive porque elas têm diferenças sociais, étnicas e financeiras. Na segunda temporada, a gente vê novamente elas enfrentando os perrengues da vida adulta, alguns deles gerados a partir do que rolou na primeira temporada. E além dos perrengues, a gente encontra elas tendo novas descobertas sobre si mesmas. E é justamente sobre isso que eu vim comentar com vocês hoje. Mais especificamente sobre o nosso cristalzinho da tecnologia, Ellen Rodrigues. Porque Ellen Rodrigues descobriu algo novo sobre si mesma. Ellen Rodrigues beija mulheres. Inclusive, fãs de Malhação Viva a Diferença estão aguardando Ellen beijar mulher desde lá. Porque as pessoas shippavam, inclusive, Ellen e Lika de vez em quando. Porque quando tem um momento que elas se aproximam mais, né? Porque assim, elas são 5 amigas, elas são próximas, só que tem alguns momentos em que elas se unem todas, né? Ficam todas juntas. Mas tem outros momentos que existe uma proximidade maior entre duas, entre 3. Não duas, sempre duas. Tipo, sempre Lika e Ellen. Mas tem momentos que é Lika e Ellen. Tem momento que é Kayla e Ellen. Tem momento que é Lika e Tina. Tem momento que é Tina e Kayla. Deu pra entender? Então, quando começa a ver essa proximidade de Lika e Ellen, a gente já sabia que Lika beijava mulheres de vez em quando, a gente fica assim, será que vem aí? Mas não veio. Porém, eu acredito que não era o momento ainda, sabe? Não era o momento de Ellen beijar mulheres ainda.
Atenção aqui rapidinho, vou fazer alguns comentários em relação a Ellen nessa segunda temporada. Isso pode ser spoiler. Se você não gosta de spoiler, vai assistir as 5 e depois volta aqui pra gente conversar e você acabar de assistir esse vídeo. Mas se você não liga pra spoiler, pode continuar me assistindo. Ou se você já assistiu a série, né? Porque muitos de vocês já assistiram. Eu acredito que na adolescência não era o momento ainda de ter colocado Ellen beijando mulheres. Porque o foco narrativo de Ellen não era sobre isso. Não era sobre relações. Tanto que nem homens não era alguma coisa presente na vida de Ellen. O momento para isso ser colocado foi agora, com ela adulta. E eu gosto bastante de como isso foi trazido na narrativa. Por 2 motivos. Ellen, apesar de confusa por querer beijar sua amiga, ela não pilha com isso. Ela não fica desesperada, cismada ou algo do tipo porque ela quis beijar uma mulher. Ela ficou mais encucada por querer beijar uma colega de trabalho do que porque era uma mulher. Inclusive, ela trata isso apenas como foi só um beijo. E não por ter sido numa mulher. Se fosse num cara, ia ser a mesma coisa. Porque ela quis representar que não foi nada demais naquele contexto ali que estava sendo apresentado. Porque, na verdade, o beijo acontece justamente por uma situação que tá rolando. Ela é levada pela emoção. Ela já tava naquele desejo, assim, de comichãozinho dentro dela. E aí as coisas só propiciaram para que rolasse o beijo. Então, quando ela fala que foi só um beijo, ela quer dizer que foi um beijo sem importância, independente de quem tivesse sido. Se fosse num cara qualquer, ela também ia dizer a mesma coisa. Tanto que depois a dor de cabeça dela foi o que deu na minha cabeça de beijar a minha colega de trabalho. Sabe? Não foi o que deu na minha cabeça de beijar uma mulher. E o segundo ponto do porquê eu gosto da forma que isso foi colocado na narrativa é que isso mostra o quanto não existe uma regra pra gente descobrir e entender a nossa sexualidade. Ellen achava que era hétero e aos 20 e poucos anos se viu sentindo atração por uma mulher. E é importante mostrar isso porque isso quebra aquela ideia equivocada que as pessoas têm de que a gente só vai saber, a gente só vai pensar na nossa sexualidade quando a gente é adolescente. A gente só vai descobrir a nossa sexualidade quando a gente é adolescente. E não, isso não é verdade. As histórias popularizaram muito que a gente só se questiona, a gente só pensa nisso quando a gente é adolescente e tá começando a sentir sentimentos por outras pessoas. Mas isso é uma coisa que pode rolar em vários momentos da vida. Pode ser adolescente, pode ser aos 20 e poucos, pode ser aos 30 e poucos, aos 40 e poucos, aos 50, 60. E eu acredito que justamente por ter acontecido na vida adulta de Ellen, com ela já trabalhando, se sustentando, morando sozinha, inclusive ajudando financeiramente a família dela, já tendo morado fora do país para estudar, que simplesmente quando aconteceu essa situação de ela se sentir atraída por uma mulher, ela não pilhou sobre isso, ela não surtou sobre isso. Ela entende que foi algo que simplesmente aconteceu. Aconteceu assim como aconteceu com as suas amigas e com inúmeras outras pessoas do mundo que viram que não eram héteros. E porque eu acho que essa foi de fato a primeira vez que Ellen Rodrigues beijou uma mulher. Por conta das reações que ela teve na hora do beijo e sobre o beijo. Como eu falei com vocês, ela ficou mais desesperada por ter beijado uma amiga do que ter sido uma mulher. Apesar de não ter ficado pilhada com isso, né, de ter beijado uma mulher, no primeiro momento, ela tomou aquele sustinho de... Nossa, eu tô sentindo uma coisa estranha, diferente que eu não sentia antes. A gente vê pela reação dela, o quanto ela para, assim, antes de acontecer o beijo e reflete realmente se eu faço isso. E a música que tá tocando no fundo reflete ainda mais tudo pro beijo acontecer, sabe? Então ela fica naquela coisa assim de vou, não sei se vou, e não simplesmente porque era amiga, porque ela fica um pouco mais desesperada por ser a amiga, mas porque de será que eu realmente devo fazer isso? Isso foi algo novo pra Ellen, principalmente porque Ellen nem é o tipo de pessoa que se envolve tanto em relacionamentos. E se você assistiu a temporada anterior, você viu que quando foi em relação a um cara, ela teve mais atitude de chegar e fazer. Além de que na segunda temporada também, você também viu, se você assistiu, que quando ela foi beijar mulher de novo, Ellen simplesmente foi e beijou. Ela não ficou naquela coisa de vou, não vou, sabe? Então, deu pra ver naquela hesitação dela, na carinha dela, no pensamento dela, no olhar ao redor, no todo,
que aquele era o primeiro beijo dela numa mulher. E tanto que depois do beijo, ela foge. Ela foge preocupada com, meu Deus, eu beijei a minha amiga. Aí ficou mais um beijei a minha amiga e não um beijei uma mulher. Mas o beijei uma mulher também tava rondando aquele coraçãozinho que a gente sabe. Só que a gente não sabe de tudo de forma tão clara porque ela não verbaliza assim. Mas depois a gente entende que o desespero maior dela foi por ter beijado uma amiga. E a outra situação que faz também perceber que aquele tinha sido o primeiro beijo dela foi que ela teve reações ao beijo. Tipo, aquelas sensações fantasiosas que beijar uma mulher causa pela primeira vez. E eu não tenho esse pensamento porque as meninas não sabiam que ela curtia meninas ou porque Ellen é reservada e nunca contou antes pras pessoas. Eu acho que nunca rolou de fato a partir dessa leitura que eu fiz de como a personagem foi mostrada pra gente. Pelas reações dela, pelos pensamentos dela de maneira mais subjetiva, porque a gente não consegue ler Ellen completamente. A gente tem uma ideia pelas suas reações e pelas atitudes dela e pelos semblantes dela, ela é bem expressiva. Então eu acho que não rolou algo antes desse momento por conta dessas expressões que ela mostra, independente de ter contado ou não, porque é bem capaz de, se tivesse acontecido, talvez ela não contasse para as meninas, principalmente na época que ela estava morando fora do país, em que elas estavam, né, mais afastadas. E como rolou nesse momento, Tina já sabia na mesma noite o que foi que tinha acontecido. E depois desse beijo, foi só ladeira acima em relação a Ellen beijando mulheres, que como eu já citei aqui, depois dessa situação, num outro momento, elas têm uma proximidade com a mocinha lá e elas se beijam e subentende-se que aconteceu mais alguma coisa. E eu gosto muito disso. Felicidades. E aí a gente se questiona, tá, mas qual é a sexualidade de ela? A gente acaba se questionando isso às vezes porque pode acontecer. Principalmente quando a gente busca sempre por representatividade. E assim, meus amores, apesar de Tina ter brincado com ela, falando bem-vinda ao lado bi da força, e ela tentando até uma risadinha sobre isso, é importante lembrar que Ellen não pronunciou sua bissexualidade, apesar de ter uma grande chance de ser. Pelo menos até o final dessa segunda temporada, não houve nenhum pronunciamento da querida falando sobre ser bissexual. E eu acredito que isso não rolou porque esse não foi um tema trazido de maneira diretona, assim, pra personagem. Foi uma coisa que aconteceu, que deu história, que rolou confusões em relação a isso. No entanto, não foi uma pauta tão direta para a personagem, um aspecto de reflexões sobre, etc., porque tinham outros temas muito mais urgentes a serem trazidos. Porque isso para Ellen não era uma pauta. E se isso para Ellen não era uma pauta, não tinha por que a gente mexer numa coisa que não fazia sentido. O que a gente mexeu nessa temporada foi em outras coisas, outras questões que mexiam de maneira ainda mais direta com ela, porque faz parte da história dela desde que ela nasceu, tudo que ela enfrentou, que é o racismo. Essa questão de Ellen beijar mulheres foi trazido com naturalidade de posso pensar sobre, mas eu tenho demandas muito mais urgentes agora para serem resolvidas. Demandas muito mais urgentes para serem pensadas e tentar solucioná-la. Inclusive, eu achei que Ellen ia falar sobre a sua possível bissexualidade na hora em que Tina brincou com ela, né? Falando sobre o bem-vindo ao lado bi da força. Porque ela deu uma risadinha e comentou sobre Tina ser bi de festinha. Isso dá pra entender que ela não falou isso num tom pejorativo. Ela só fez um comentário rindo, porque realmente Tina só se envolve com mulheres. Pelo menos foi mostrado na série apenas isso. Que ela só se envolve com mulheres em contexto de festa. Tá rolando a festa, ela quer beijar a mulher, ela vai, beija e acabou. Isso não tem problema nenhum, tá? Existem várias formas de expressarmos e exercermos a nossa bissexualidade. Mas Ellen não falou nada, ela só deu risadinha mesmo e tentou ver o que ela ia fazer, assim, em relação à colega de trabalho dela. E conversou com Tina sobre outras coisas, mas não levou o assunto pra frente. E por que a gente não pode afirmar que Ellen é bissexual se ela já namorou homens? Inclusive, ela começa a temporada namorando um rapaz.
simplesmente porque o passado dela não diz sobre quem ela é hoje. Ela já namorou homem, ela já foi noiva de homem, nunca sentiu atração por mulher antes, pelo menos nunca foi dito nada na série e nem em Malhação sobre isso. Pelo menos em Malhação que eu me lembro não rolou. Só que faz tempo que eu assisti, então eu não me lembro. Se aconteceu, me deixa aqui nos comentários pra mim. Mas na série, na primeira temporada, é passado longe de qualquer coisa em relação a isso, assim, de Ellen sentir atração por mulher. Mas sentir atração por mulher hoje e ter namorado homens no passado, não necessariamente quer dizer que Ellen é bissexual. Pode ser que seja? É claro que sim, mas isso não é uma regra. Ela pode se entender lésbica, mesmo já tendo namorado homens no passado, mesmo já tendo ficado noiva de um cara no passado. Olha a Lika, por exemplo. Lika namorou muitos homens, namorou com MB, por exemplo, e ficava com algumas mulheres em situação de festa. E foi assim até ela se firmar com Samantha. E depois que ela se firmou com Samantha e começaram a ter esse relacionamento, Lika entendeu que era lésbica. Mas mesmo a gente sabendo que Lika é lésbica, esse assunto não é trazido na série. Tipo, é trazido, mas não falado, repetido e etc. Não é uma pauta que se discute. A gente sabe que Lika é lésbica. A gente não vai ficar falando sobre isso o tempo todo, porque existem outras demandas da vida adulta delas para serem faladas. Então a gente sabe que Lika é lésbica pelos papos pontuais que podem acontecer às vezes, como rolou na primeira temporada. Que ela tava conversando com o Guto e ela comentou sobre isso. E aí a gente entendeu que Lika é lésbica, assim como o Guto é gay. Porque a gente ficava ainda na dúvida qual era a sexualidade de Lika, porque ela tinha namorado MB no passado e na época ela ainda ficava com rapazes e moças. Só que isso era na adolescência. Agora adulta, Lika entendeu que é lésbica. E no caso de Ellen Rodrigues, a gente ainda não sabe. E é muito pior pra gente saber, porque Ellen é uma pessoa muito misteriosa e além disso, ela nem é focada em relacionamentos. Ellen foca no trabalho, assim como focava nos estudos quando era adolescente. Ela é muito focada mais nisso do que em relações. Inclusive, essa é uma das pautas da personagem. Ela ser mais focada em seus compromissos de trabalho, de estudos, do que nas relações afetivas e amorosas que tem. E isso se dá não só em relação a relacionamentos românticos, mas até em relacionamentos com as amizades também. Pela maneira da construção da personagem, eu acredito e torço pela bissexualidade mesmo. Mas afirmar de fato, só ela pode. Ou no caso, o escritor que a criou, né? Mas eu torço pra que na terceira temporada Ellen afirme qual é a sua sexualidade, seja ela qual for. E eu também acredito que se rolar essa afirmação da sexualidade, vai ser tipo como aconteceu com Lika na primeira temporada. Vai acontecer um comentário dentro de uma conversa, dentro de algum contexto bem assim, sabe? Bem leve, bem tranquilo. Nada de uma pauta a ser discutida, a ser explorada mais profundamente. Nem mesmo ela falando dentro da cabeça dela. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que se acontecer, essa afirmação da sexualidade vai ser dentro desse contexto de um bate-papo tranquilo e aí rolou, aconteceu, enfim. Algo sutil, mas claro. Eu gosto muito da maneira que as coisas acontecem em As Five. De que tem coisas que acontecem que você não precisa ver o que tá acontecendo de fato, assim, claramente, em mínimos detalhes, pra entender todo o contexto e saber o que foi que rolou ali, sabe? Você entende a mensagem de maneira muito clara a partir da construção do todo. É uma história muito bem feita e muito bem amarrada, a um ponto que deixa a gente querendo mais, ao mesmo tempo que se não tivesse, a gente consegue sentir tudo aquilo que tá passando ali. Quando eu tava escrevendo esse roteiro, eu lembrei de um detalhe que eu acho que talvez possa acontecer para uma terceira temporada, né, sobre ela em relação à sexualidade dela. Mas é bem um talvez, eu não sei se isso rolaria de fato. Eu lembrei que Dona Nena, mãe de Ellen, é da igreja, pelo menos era da igreja na época de Malhação Viva a Diferença, da igreja protestante. E ela, quando via Lika e Samantha, não era muito feliz com isso. Não se agradava muito disso. Não achava que era uma coisa muito legal. Assim. E aí eu pensei no viés de talvez eles colocassem Ellen afirmando a sexualidade dela num bate-papo com a mãe, num bate-papo briga, ou num bate-papo normal, eu não sei o que poderia acontecer. Ou ela falando com das dores, a avó dela, sobre isso, e a mãe ouvir, e aí gerar
um burburinho, uma conversa, mas nesse contexto, assim, sabe? Nesse contexto familiar, aí sim acho que geraria uma coisa mais profunda de briga ou de discussão pra falar de sexualidade. Mas eu não sei, tá? Eu só lembrei disso quando eu escrevi o roteiro. Eu tava pensando de que maneira que talvez Ellen falasse sobre a sua sexualidade. E pensei nessa questão de ser algo mais sutil, só de foi colocado e acabou, comentou, acabou. Ou pode ser algo mais profundo, ou talvez não tão profundo assim, envolvendo Dona Nena, que é a mãe dela, que não gostava de ter amiga sendo amiga de mulheres que se atraíam por mulheres. E agora a filha dela é uma dessas pessoas. Será que Cal faria algo assim? Não sei. Por isso que eu botei assim, talvez, bem talvez, sei lá, pensando coisas, assim, pensando pensamentos. Mas enfim, né, o bom já tá tendo, que é Ellen Rodrigues beijando mulher. Fui eu que pedi sim. Sim, eu pedi muito. Pra mim já é alegria ver Tina beijando mulher, ver ela beijando mulher é melhor ainda. Porque eu destaque pras duas, porque são minhas favoritas. Adoro todas, mas minhas favoritas, Tina, meu cristalzinho, cuti-cuti, e Ellen Rodrigues. Engraçado que Lika só beija mulher, mas aí eu fico empolgada com o quê? Com Tina? E com Ellen, mas é aquela questão, né? Eu sou bissexual. Então, Ellen Rodrigues, seja muito bem-vinda ao Vale! E se você for bissexual, seja muito bem-vinda ao lado bi da força. Agora me conta aqui, você já assistiu as Five, assistiu a segunda temporada? Gostou da segunda temporada? Eu ia gravar esse vídeo aqui antes do final da segunda temporada. Porém, calhou que no dia que eu ia gravar o vídeo, era o dia em que ia sair os 2 últimos episódios. Então eu resolvi não gravar o vídeo no dia que ia sair os episódios, no caso da noite, né? Que os episódios saem à noite. Eu resolvi gravar o vídeo depois dos episódios saírem pra ver se tinha mais alguma coisa a acrescentar aqui nesse vídeo. E no caso, só reforçou mesmo algumas ideias que eu já tinha colocado aqui e ficou tudo incrível. E, gente, que episódios foram esses 2 últimos, hein? Me atingiu em cheio demais, assim. Eu fiquei com um nó na garganta e com uma sensação muito... Nossa. E aquela cena final mesmo foi uma coisa assim... Na verdade, os dois últimos episódios foram uma coisa de... Uau! Mas aquela cena final, ela marca toda a trajetória que tá acontecendo naqueles 2 últimos episódios. Foi uma coisa muito intensa e impactante pra mim. Pra vocês também. Lembrando que as 2 temporadas de As Five estão disponíveis na Globoplay. Assim como Malhação Viva a Diferença também está disponível toda lá. Inclusive eu reassisti Malhação Viva a Diferença por lá. Mas para assistir As Five não precisa ter assistido Malhação Viva a Diferença. A série é derivada de Malhação, mas não é Malhação parte 2, sabe? Isso faz sentido? Eu não sei. Mas o que eu quero dizer é, pode assistir As Five sem ter assistido Malhação. Tem gente que fica preocupada com isso, achando que pra assistir uma tem que ter assistido a outra. Não, não precisa. Pode assistir As Five tranquilamente sem ter assistido Malhação. Ter visto Malhação te dá uma nostalgia em reencontrar as personagens. Além de que algumas coisas dá contexto mais profundo. Então, algumas reações de algumas personagens, quando a gente pensa em como era a personagem adolescente, a gente pensa, caramba, essa personagem realmente cresceu, ela realmente desenvolveu, ela realmente tá de uma outra forma, sabe? Então é mais nesse aspecto. E saber de algumas histórias. E se perguntar cadê alguns personagens que talvez fosse bem legal se tivesse. Mas aí a gente se pergunta, tá, mas se esse personagem tivesse, como será que estaria a vida dessa personagem agora? Sabe? Então é mais por esse viés. Mas fora isso, não tem problema nenhum não ter assistido Malhação. Então pode assistir As Five tranquilamente. Eu recomendo muito que vocês façam isso, porque realmente é uma história muito especial, cheia de personagens pra gente se identificar, pra gente se reconhecer, pra gente se apaixonar e sentir muitas emoções incríveis. Já tô aqui esperançosa esperando a 3ª temporada, porque ainda bem que vem aí, já tá gravado, então vem aí no futuro a 3ª temporada, porque apesar de ter ficado bem amarradinha, como eu falei, ainda assim é muito bom ver a cada vez mais, sabe? Enfim, é isso. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. E não esqueça de considerar se inscrever aqui no canal, porque assim você não perde nenhum vídeo mais que eu vier a postar futuramente falando de pessoas possivelmente bissexuais ou diretamente bissexuais
na mídia, mostrando nossas histórias por aí. Eu tô gostando cada vez mais de criar conteúdo sobre isso, espero que vocês também estejam gostando de consumir. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito nesse canal e ter deixado o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!